algo inesperado que pode derrubar as criptomoedas nos próximos dias, veio à tona na reunião do Banco Central dos Estados Unidos hoje. É disso que eu vou falar, vou passar a minha visão sobre o que foi falado na reunião do Fed e também vou analisar o mercado e comentar sobre a perspectiva para os próximos dias e o que devemos olhar para entender para onde o mercado deve seguir. Bem, primeiramente, eu convido você, se ainda não é inscrito aqui no canal Bitgráfico, a se inscrever, porque aqui diariamente eu estou analisando o mercado de criptomoedas e quando eu inicio alguma operação, vejo alguma oportunidade, eu compartilho aqui, beleza? Então, para você ficar por dentro, eu recomendo que você se inscreva no canal, ative o sininho e interaja com o conteúdo, deixando like ou comentando. Quando você interage, o YouTube entende que você quer notificações desse canal e vai te mandar mais conteúdos aqui do canal. E outra coisa, pessoal, se vocês quiserem que eu analise alguma altcoin, comente aí embaixo. Eu não vou fazer um vídeo analisando porque pode ficar muito longo, mas eu vou tentar responder dúvidas ou analisar moedas que vocês pedirem no próprio comentário de vocês aqui no vídeo, beleza? Bem, então vamos falar aqui da situação do Bitcoin. Bitcoin caindo em torno de 1,5% hoje, bem menos do que as bolsas americanas caíram. SP500 hoje caiu 2,5%. Pessoal, Tainan, o que aconteceu? Galera, como eu vinha falando com vocês, hoje, nessa quarta-feira, dia 2 de novembro, feriado no Brasil, a gente teria lá nos Estados Unidos a reunião do Banco Central dos Estados Unidos, onde eles iriam definir a nova taxa de juros por lá e também dar a perspectiva dos próximos passos do Fed. Bem, pessoal, eles subiram em 0,75, como já era esperado pelo mercado, sem grandes novidades até aí, mas o mercado se surpreendeu negativamente quando o Jerome Powell começou a ser questionado pelos jornalistas, tá? Na declaração do FONC, que saiu ali por volta das 3 horas, eles não deixaram muito claro o que eles vão fazer para a próxima reunião. O que acontece, pessoal? O mercado, ele quer saber, a grande dúvida do mercado nessa reunião de hoje continua sendo quanto o Fed vai dar de taxa de juros para a próxima reunião que nós vamos ter em dezembro. Essa é a grande dúvida, é isso que o mercado ainda não precificou. O mercado até então estava apostando em 0,5%. Só que hoje, quando começou a coletiva de imprensa e o Jerome Powell começou a falar, ele foi bem duro, pessoal. O mercado esperava que ele fizesse uma mudança de narrativa. Até então o Fed só vinha falando em inflação, inflação, e o mercado achou que dessa vez o Fed poderia começar a se preocupar com a possibilidade de uma recessão lá nos Estados Unidos. E talvez falassem em desacelerar o ritmo da subida de juros, o ritmo do aperto monetário, para evitar uma recessão, mas não foi isso que foi falado. O Jerome Powell foi bastante duro, ele disse que os dados econômicos continuam vindo altos, aliás, vindo fortes, né? Como hoje a gente teve variação de empregos privados ADP, galera, que veio muito acima do esperado, tá? Era o esperado 195 mil, veio 239 mil. Ontem a gente teve também o PMI e ISM de produtos industriais relativos ao mês de outubro, veio acima da expectativa. A oferta de empregos de Jolly relativa ao mês de setembro veio bem acima da expectativa, mostrando que o mercado de trabalho continua aquecido, o desemprego continua muito baixo, um dos níveis históricos mais baixos lá dos Estados Unidos. E a gente teve os últimos dados de inflação, o Core PCI, que veio na semana passada, ele veio também bem acima da expectativa, tá? Ele veio forte, aliás, ele veio dentro da expectativa, mas veio ainda subindo forte, veio subindo 0,5%. Enfim, galera, os dados mostram a inflação está forte e o mercado de trabalho está bombando, o desemprego está baixo, a economia nos Estados Unidos está forte. O próprio Jerome Powell falou, não há sinais por enquanto de recessão, a gente está tendo algum desaquecimento no setor imobiliário, mas o mais importante para eles agora é combater a inflação. E para isso eles precisam desaquecer o mercado de trabalho e, consequentemente, jogar ativos de risco para baixo, como bitcoins, criptomoedas e ações, porque muito do dinheiro que existe no mercado, tanto criptomoedas quanto ações e também principalmente o mercado imobiliário americano, é o que faz com que muitas pessoas se sintam ricas, tá? As pessoas estão vendo as bolsas subindo aí em 2021, 2020, elas tiveram a sensação de enriquecimento. Para você fazer as pessoas diminuir o gasto e terem a sensação de empobrecimento e, consequentemente, controlar a inflação, você tem que derrubar esses ativos. Então, basicamente, o que eu entendi da reunião de hoje é o que fizemos até agora não foi suficiente, a inflação está muito alta, precisamos continuar subindo os juros. O que ele deixou claro, pessoal, é que eles vão desacelerar, mas ele não deixou claro quando, tá? Não deixou claro se vai ser em dezembro, eles vão dar meio,
ou se vai ser em fevereiro, na outra reunião de fevereiro, tá? Então o mercado segue nessa dúvida. O mercado está começando a achar que pode ser em dezembro, mas ele disse uma coisa muito importante, que vai definir se vai ser em dezembro ou não, que vai definir quanto eles vão dar em dezembro. E basicamente ele disse, pessoal, eles vão olhar os dados. Principalmente essa semana a gente vai ter um dado muito importante, tá? A gente vai ter o relatório do payroll, o relatório de emprego relativo ao mês de outubro lá nos Estados Unidos. É o segundo dado mais importante da semana, é o dia que a gente deve olhar, porque esse dado ele vai dar a dica para o Fed. E também antes da próxima reunião do Fed, a gente vai ter um dado do PCI e um dado do CPI, dados de inflação. Se a inflação não ceder nos próximos dados macroeconômicos, é bem provável que venha 0,75 e isso o mercado ainda não precificou. Isso pode fazer com que os mercados caiam. E outra coisa que o Jerome Powell falou, pessoal, que na minha visão é algo que deve chamar a atenção, e muita gente não está comentando, mas é muito importante, ele disse, é provável que a taxa de juros lá nos Estados Unidos fique bem acima do que estávamos esperando, tá? Ou seja, o mercado hoje ele trabalha com um certo patamar e talvez esse patamar ainda não seja o patamar final da taxa de juros, tá? Isso aí é péssimo. Isso quer dizer que eles podem subir mais e o mercado não está precificando, pessoal. Isso é algo novo. Isso, na minha visão, pode fazer os mercados caírem. Então, resumindo, galera, a reunião de hoje trouxe uma perspectiva aí ruim para os mercados, uma perspectiva que mostra que o Fed vai ter que continuar subindo os juros, mostra que a economia dos Estados Unidos está aquecida, a inflação não está dando resultado. Eles entendem que ela vai dar ao longo do tempo, à medida que eles mantiverem uma política monetária restritiva, a inflação vai cair. Mas, pelo visto, galera, a gente vai ter essa política monetária restritiva por muito tempo. Ele diz que vão subir os juros e depois que chegar no patamar máximo, vai ficar um bom tempo os juros altos até a inflação cair, tá? Então, meus amigos, é isso, vejo uma situação bem complicada para as criptomoedas. O Bitcoin, que eu estava até acreditando que poderia ir buscar o alvo daquele fundo duplo nos próximos dias, que estava ali na região dos $22.700, se eu não me engano, eu já não acredito mais nisso, tá? E só para atualizar vocês, galera, ontem eu anunciei no vídeo que eu estava fechando a minha posição, tá? O mercado estava no preço em que eu havia entrado, né? Em $20.500. E o que eu fiz? Eu aproveitei que o mercado estava ali, fechei posição, cancelei aquela operação de long que eu iria montar, a operação de compra no Bitcoin, porque eu queria ver o que ia sair de resultado lá do Fed depois dos dados que vieram ontem, tanto do mercado de trabalho quanto PMI industrial, que vieram bem acima do esperado, tá? Então, infelizmente, a perspectiva é ruim, os dados macroeconômicos estão dizendo que o Fed vai ter que trabalhar mais para conter essa inflação, e trabalhar mais para o Fed conter a inflação significa derrubar ativos de risco, significa subir juros, reduzir balanço, coisa que ele disse que vai continuar fazendo, tá? E galera, eu volto para aquela visão do triângulo descendente. Tainan, mas esse triângulo descendente, a LTB foi rompida. Galera, não foi, tá? O triângulo descendente, ele tem como característica mais importante os topos que vão ficando mais baixos, o que mostra que os vendedores eles estão conseguindo empurrar mais, tá? Sim, o mercado fez um topo esses dias, chegou a bater quase 21, mas não foi mais alto do que o topo anterior. O mercado segue dando sinais de fraqueza. A região de suporte ali dos $18.000 tem segurado, mas os vendedores estão conseguindo empurrar o mercado cada vez mais para baixo. Cada vez eles conseguem fazer o topo ser mais baixo, que mostra que eles estão com mais força. Em algum momento eles vão romper esse suporte, principalmente nesse contexto onde a macroeconomia não contribui lá nos Estados Unidos e onde o Fed precisa continuar apertando a política monetária e ainda diz de forma explícita que provavelmente a taxa de juros final, que é uma das coisas que o mercado mais está preocupado, vai ser abaixo do que estava sendo previsto. Isso, na minha visão, é péssimo. A gente consegue ver isso, pessoal, pelo SP500, índice das 500 maiores empresas listadas em bolsas, que caiu 2,5% hoje, galera. A gente está falando do índice que representa um dos maiores mercados acionários do mundo, na verdade, o maior em termos de market cap, tá? E 2,5% de queda nesse mercado é muito dinheiro que desaparece, galera. Então não é pouca coisa. A gente teve o DXY hoje, que estava caindo durante o dia, ele inverteu ali após o horário da reunião do Fed. A gente vê que aqui às 15 horas ele estava caindo e do nada ele deixou uma sombra e disparou e tá fechando o dia com 0,5% de alta. O que isso significa, pessoal? O dólar se fortaleceu. Os investidores do mundo inteiro viram que o Fed vai voltar a pegar mais pesado e que
talvez o dólar se fortaleça mais do que eles estavam esperando. E só para mostrar para vocês, o dólar já vem se fortalecendo no mundo desde o início do ano, tá? Aliás, desde 2021, desde maio de 2021, que o dólar vem só se fortalecendo frente a outras moedas. E aquilo que poderia virar um topo duplo não foi confirmado. O DXY não rompeu para baixo. Isso aqui está mais para virar uma bandeira de alta, tá? Se o DXY romper isso daqui, meus amigos, aí é bandeira de alta. Aí o dólar deve continuar se valorizando. E lembrem-se, galera, já estamos com o DXY no maior patamar desde o início dos anos 2000, ali, desde que quando teve a crise da bolha.com e o 11 de setembro, tá? Então a gente está numa situação complicada e sim, o mercado está com muito caixa, mas o que o Fed está mostrando eles vão apertar mais, tá? Eu acho que tá difícil para o Bitcoin desse jeito. A minha leitura dessa reunião hoje é que é muito ruim para ativos de risco subirem agora, isso impede, dificulta que ativos de risco subam. E eu vou começar a procurar oportunidades para montar uma posição vendida aqui no Bitcoin. E eu também estou aguardando para ver o dado de sexta-feira. Bem, pessoal, para amanhã a gente vai ter aí o discurso da Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu. Às 9h30 da manhã a gente vai ter um dado muito importante lá nos Estados Unidos que pode mexer com o mercado e gerar volatilidade. Os pedidos iniciais para o seguro-desemprego, a maioria dos últimos pedidos iniciais para o seguro-desemprego tem vindo abaixo do esperado, que mostra que menos pessoas estão precisando recorrer ao pedido de seguro-desemprego, ou seja, o mercado de trabalho aquecido. E a gente vai ter também o PMI e ISM de produtos não manufaturados, que vai sair às 11 horas da manhã. Então amanhã, entre 9h30 e 11 horas da manhã, provavelmente a gente vai ter volatilidade. Lembrando, pessoal, PMI e ISM de produtos não manufaturados inclui aqui, tá, serviços. E serviços é um ponto de foco da inflação lá nos Estados Unidos. Então, assim, meus amigos, prestem muita atenção nesse dado, principalmente, porque ele vai dar uma dica, tá? Um dos pontos em que o Fed precisa bater para conter essa inflação é diminuir a inflação de serviço, é diminuir a inflação de mão de obra. E o mais importante, como eu já comentei no vídeo, é na sexta-feira, dia 4 de novembro, que a gente vai ter o relatório de emprego, o payroll, que vai sair junto com a taxa de desemprego às 9h30 da manhã. E, meus amigos, penso que cabe a nós agora acompanharmos esses dados e se a gente continuar tendo dados ruins no payroll e também na inflação, é bem provável que os mercados acabem caindo, tá? E lembrando, o SP500 ele está ali sim perto de um nível de suporte muito relevante do gráfico semanal, que é essa linha azul, a média móvel de 200 semanas, mas ela não é irrompível, tá, gente? Essa palavra não existe, mas enfim, não é impossível que ela seja rompida. Sim, nos últimos 10 anos, quem comprou quando o SP500 bateu nessa média móvel, que foi aí, sempre foi uma região de suporte dinâmico, se deu bem, tá? Mas eram contextos diferentes do que a gente tem agora, galera. A gente tem agora um contexto que pode acabar sendo parecido com a crise de 2008. Por quê, galera? Porque o SP500, quando ele caiu em 2008, ele bateu na média móvel de 200 semanas e fez uma subida de 3%, algo parecido com agora, mas depois ele acabou rompendo. Porque ali a subida de juros, ela acabou causando sérios problemas no mercado, começou a ter quebra de bancos, de empresas relevantes, e é algo que ainda não aconteceu, mas essa subida de juros rápida que o Banco Central dos Estados Unidos está promovendo pode acabar resultando nisso, tá? Algo que a gente não espera. E galera, para resumir, o mercado não esperava por isso hoje, não esperava que o Fed iria falar isso, olha, talvez tenhamos que subir, tá? O mercado estava esperando o Fed mais tranquilo. Essa reunião de hoje, na minha visão, traz uma perspectiva ruim e eu fiquei surpreso ontem, galera, com o dólar aqui no Brasil, tá? O dólar aqui no Brasil, ele fechou relativamente forte ontem, né? O dólar caiu aqui no Brasil, pessoal. O que isso mostra? O dólar caindo mostra que os investidores não estão preocupados, tá? Eles estavam comprando reais, investidor estrangeiro entrando no Brasil, mesmo na véspera da reunião do Fed. Eu não sei se vai continuar assim amanhã, tá? Porque o mercado não estava esperando por esse resultado hoje, por um Fed tão duro. E principalmente na sexta-feira, se o dado do payroll confirmar que o Fed precisa continuar mantendo um ritmo apertado de política de juros, pode ser difícil o dólar aqui no Brasil conseguir se manter ali na casa dos 5, tá? O mercado está animado com alguns eventos que aconteceram, mas eu não sei, pessoal, eu não sei até que ponto o Brasil vai conseguir surfar contra a tendência, tá? No mais, galera, desejo a vocês aí uma ótima quarta-feira, um bom descanso nesse final de feriado e amanhã estamos aqui de novo para atualizar vocês sobre a situação do mercado. Até mais, tchau!